mesma ocasião, foi lançada a nova iconografia oficial de Frei Caneca. Liberdade. Quem mede esforços para alcançar essa condição basilar do ímpeto humano? A que custo ela é necessária para a vida? Há um povo, no entanto, que sabe muito bem o preço da liberdade e que ao decorrer da história mostrou-se pronto para conquistá-la, independente dos esforços a serem empreendidos, mesmo que a preço de sangue. Esse povo é o povo pernambucano. No Brasil, Pernambuco foi o estado que mais lutou pela sua liberdade, tentando quebrar os elos da opressão diversas vezes, chegando até se tornar sozinho um país em 1817. Porém, pouco se fala de um outro momento de Pernambuco que, inspirados pela justiça e autonomia, aspiraram sonhos ainda maiores. Muito se fala, e com razão, sobre a Revolução Pernambucana, que ocorreu em 1817 e levou Pernambuco a ser uma república independente por 74 dias. Porém, queremos apresentar outro momento da história, que ficou marcado pelo anseio por liberdade e independência. Trata-se da Confederação do Equador, movimento revolucionário e separatista, que explodiu em Pernambuco e que, apesar da forte repressão, foi das revoluções a que mais aspirou grandeza, mostrando o quanto o povo de Pernambuco não aceitavam ser submissos à resignação. A revolução se deu principalmente por dois motivos: a insatisfação popular com o imperador Dom Pedro I, que havia há pouco otorgado uma constituição que lhe dava poderes que beiravam o absolutismo, e após ele tirar da presidência da província um pernambucano neto e por alguém de sua escolha. Isso foi o estopim para a mobilização pernambucana contra a opressão imperial. Diante disso, temos como objetivo neste documentário trazer um panorama não apenas das principais aspirações libertárias que Pernambuco teve, mas principalmente destrinchar um episódio da Confederação do Equador. Para isso, vamos começar contextualizando a importância de uma pequena cidade para o espírito libertário de Pernambuco. O senhor sabe o que foi a Confederação do Equador? Não, E Frei Caneca, o senhor sabe quem foi? não, também não. Mas já ouviu falar? Ouvi falar, mas não sei a história não. E quanto à Revolução Pernambucana, você sabe alguma coisa? Meu Deus, nem era pitado, sei não. E Frei Caneca, a senhora sabe quem foi? E já ouviu falar em Frei Caneca? Deus me livre. Piorou. Tá certo. E a Revolução Pernambucana, a senhora sabe? Também não. Tu sabe o que foi a Confederação do Equador? Sei não, brother. Sei não, sério. E Frei Caneca, já ouviu falar, sabe quem é? Já ouvi falar, mas não sei quem é também não. Estamos em Itambé, uma pequena cidade do interior de Pernambuco que fica a 2 horas da sua capital. Há nesta pequena cidade heranças históricas que vão nos dar um pano de fundo para entendermos primeiramente como suas ideias foram curtidas em Pernambuco e assim contemplarmos sua relação indireta com o movimento libertário vindouro. Alguns anos atrás, Arru da Câmara havia ido estudar na França, onde ele presenciou a Revolução Francesa e não bastante acabou se tornando maçom por lá. Quando retornou ao Brasil, viu a circunstância que o Brasil tinha por ser uma colônia de Portugal. Sendo assim, vendo a necessidade de se conchavar a respeito da liberdade, escolheram também para fundar a primeira loja maçônica do Brasil. Essa escolha provavelmente se deu por também não ser um centro urbano desenvolvido, sendo assim mais fácil para despistar a suspeita da coroa e por tal motivo a loja receber o nome de Areópago. Bom, falando um pouco sobre o fundador do Areópago Itambé, Dr. Manuel Arru da Câmara, né? Ele nasceu aqui no Pombal, né, no sertão da Paraíba, e veio para
Goiânia, né? Frequentou o convento do Carmo, né? E lá ele chegou a ser ordenado frade, né? Frade. Em seguida ele seguiu para Portugal para estudar, adquirir mais conhecimentos, né? E lá em seguida ele foi para Montpellier. Em Montpellier foi quando ele realmente se formou em medicina, entendeu? Especializou-se em botânica. Entendeu? Em 1793 ele retornou ao Brasil, né? Já com a sua bagagem, né, recheada de ideias que ele, na verdade, participou, né, indiretamente, né, dos movimentos que ocorreram na França, né, no momento que ele estava estudando, praticamente no auge da Revolução Francesa, né? Então ele veio para Goiânia e, chegando em Goiânia, né, juntamente com seu irmão, Francisco de Arruda Câmara, ele resolveu fundar o Areópago num local estratégico, que é exatamente esse aqui que a gente conhece, né? E começou a divulgar os seus pensamentos, né, de liberar o povo, o Brasil, né, da coroa portuguesa, né? Entendeu? Mas, em resumo, foi isso que aconteceu com ele. Portanto, foi também onde aconteceram os encontros que impulsionaram as ideias iluministas e republicanas de Pernambuco. O que se sabe de certeza através da origem de influência sobre o Areópago de Itambé são os delineados de 1801, com as circunstâncias dos Suassunas, um movimento liderado por 3 irmãos que eram proprietários do engenho Suassunas, que eles tinham como objetivo tornar Itambé uma república, com a ajuda de Napoleão Bonaparte. Mas esse evento não passou de uma fase conspiratória, porque alguns amigos de Suassuna já haviam denunciado eles. Mas como não havia provas conspiratórias, a coroa não podia fazer muita coisa, a não ser mandar fechar o Areópago. Muitos membros do Areópago e de outras lojas eram lideranças ativas na Confederação do Equador, como Domingos José Martins, que também articulava a independência no modelo dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Os registros históricos eles são escassos, porque eles não queriam fazer provas contra si mesmos. Mas a tradição oral ela é correta em afirmar que muitos líderes liberários e personagens que participavam das 2 futuras revoluções frequentavam Itambé, até mesmo o próprio Frei Caneca, somado de muitos outros encontros maçônicos. E também havia outro lugar onde aconteciam essas reuniões revolucionárias, que era o recém-criado seminário em Olinda. Olha só, não existe provas, né, físicas, né, da iniciação de Frei Caneca ou da frequência de Frei Caneca no Areópago de Itambé. Existem vários relatos de vários historiadores que falam que realmente ele foi iniciado no Areópago e frequentava as reuniões com certa frequência aqui no Areópago de Itambé. Acredita-se que muitos componentes desse seminário frequentavam Itambé e eram líderes de um intercâmbio de ideias. Com a crise econômica de 1816, explodiu-se a Revolução Pernambucana de 17, com reação de insatisfação e com a participação do clero. O Areópago foi o primeiro núcleo político a pregar a independência de Pernambuco e do Brasil, inspirando, no caso, né, movimentos como a Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador de 1824. Era uma loja maçônica e sociedade político-secreta ao mesmo tempo. Que então o movimento ficou conhecido como a Revolução dos Padres. Mas agora que já entendemos tudo o que foi visto aqui em Itambé, vamos de fato ao que importa, que é como foi a Confederação do Equador. O ano é 1823. Em meio ao caos em que a recém-nação se encontrava por lutar pela sua independência, o então imperador Pedro I realiza um ato que,
diante da liberdade e autonomia que os brasileiros pensavam poder se regozijar por conta da recente independência, parecia expressar uma certa contrariedade. Pedro I dissolve a Assembleia Constituinte que ele mesmo havia convocado e outorga meses depois uma Constituição distante da vontade popular. Não obstante, dá a si mesmo, por meio desta Constituição, o poder moderador, uma forma que ele havia achado de perdurar as ultrapassadas tendências absolutistas europeias. Dessa forma, Pedro I induz a insatisfação de toda uma nação desiludida com o sonho de representatividade. Porém, na província do açúcar e do algodão, Pernambuco, houve dois homens que não haviam se resignado em 1817 e não se resignariam diante dessa nova situação. Os dois homens eram Manuel de Carvalho Paz e Frei Caneca. Dentre as atitudes absolutistas previstas pela nova Constituição, outorgada por Dom Pedro, houve uma que foi o principal motivo para o início da Revolução, onde Dom Pedro lhe dava o poder de escolher quem seria o próximo presidente da província. Um desses nomes foi o de Francisco Paz Barreto, em outubro de 1823, um antigo líder da Revolução de 17. Olha, a Confederação do Equador, é engraçado isso aí, né? Ela faz parte, né, do que a antiga historiografia chamava de ciclo das insurreições liberais do Nordeste. Aí tem 1817, 1824, você tem na década de 1830 a Novembrada, Guerra dos Cabanos, todos aqueles tumultos, né, no período regencial. E você tem, finalizando, né, esse ciclo, a insurreição praeira, em 1848, né? Então, um desses grandes eventos, né, que marcam, né, o início da formação do Estado Nacional. A Confederação do Equador, ela surge justamente no pós-independência, né, naquela configuração, né, da construção de um país, né, de uma nova nação, né, e a construção do Estado Nacional. Então, ela surge nesse momento de conflito aí, onde nada estava definido ainda. Os conflitos imperiais vão se atenuando entre a vontade do povo e a vontade imperial, até que em março de 1824, Dom Pedro I envia a Pernambuco o comandante inglês John Taylor, juntamente com 2 navios de guerra, a fim de fazer a deposição de Manuel de Carvalho, que estava como presidente extraoficial. Rapaz, olha, assim, é interessante a gente pensar no contexto geral, sabe? Eu sempre, quando falo da Confederação do Equador, eu lembro de como estava o mundo em fim do século XVIII e início do século XIX. Então, você tem a independência dos Estados Unidos, tá? Você tem a Revolução Francesa, aí a independência do Haiti. Então, a independência dos Estados Unidos, né? Uma independência feita por uma elite branca e rural, né? Você tem a Revolução Francesa, que é um movimento que, além da participação das massas, né, do povão, né, fez surgir também uma nova forma de luta partidária, né? As representações partidárias surgem ali na Revolução Francesa. E a independência do Haiti, né, que é uma independência iniciada por uma insurreição, uma rebelião de escravos. Então, isso marca muito o contexto internacional, né, no qual vai surgir a Revolução de 17, depois a Confederação do Equador, mas mostra um momento, né, de extrema instabilidade, né, a queda do antigo regime, né, a queda do absolutismo. Então, você tem esse momento de transição, né, que é tumultuado, extremamente tumultuado. Em Pernambuco, é interessante a gente pensar Pernambuco, né? Pernambuco foi a capital mais rica, né, no Brasil colônia, até o início do ciclo do ouro, né, que modificou definitivamente, né, o eixo econômico para o Sudeste. Então, até aquele momento ali, né, antes do ciclo do ouro, Pernambuco era a grande capitania, né? A produção do açúcar, né, da capitania de Pernambuco era uma das mais antigas, né, no mundo atlântico, né? E o Porto do Recife, para se ter ideia, já funcionava, né, o transporte de açúcar, né, em 1537, né, quando a cana começou a ser plantada aqui na capitania. Então você tem uma economia, né, extremamente forte, né, da cana-de-açúcar, né, que está começando a entrar em declínio também. Ao mesmo tempo você tem aí, no início do século XIX, o boom do algodão. O algodão, realmente, você tem a questão da própria industrialização, né, a própria revolução industrial, né, que é uma revolução têxtil, né, então necessita de algodão. Então, você tem aqui em Pernambuco, né, a produção de algodão. Então, você tem a cana-de-açúcar, você tem o algodão muito forte e, ao mesmo tempo, você tem
tráfico de escravos, né? A mão de obra africana aqui. Então, o tráfico de escravos também foi intenso. Então, você tem uma conjuntura, né, de fatores assim bem interessantes. E justamente no momento, né, de redefinição de uma nova prática política, né? O que a gente tem aí, se a gente for perceber, né, em detalhes, é a questão da autonomia das províncias, né? Das antigas capitanias, que na Revolução do Porto viraram províncias, né? E essas províncias querem sua autonomia, querem pelo menos uma margem de autogoverno, né? Algo que Pedro I, né, não cede. Então é isso. Paralelos à diferença, desapontou-se outra questão: se eles deveriam jurar ou não lealdade à Constituição de 24. Convidado a dar seu parecer, entra um personagem que talvez seja a principal figura da Confederação, Frei Caneca. Frei do Divino Amor Caneca, mais conhecido como Frei Caneca. Ele recebeu esse apelido por ser filho de casal tanoeiros, mas a sua vocação foi diferente, não foi artesanal e sim religiosa. Aos 18 anos, Frei Caneca ingressou no Convento do Carmo, onde com 22 anos se tornou frade da campanha dos Carmelitas. Mas além disso, ele tinha um outro lado. Ele era um ativista político ferrenho e notório, onde chegou a ser preso por 2 anos por ter participado da Revolução Pernambucana de 1817, ficando preso até 1821, quando foi solto, mas isso não significa que ele ficaria passivo diante dos eventos que iriam acontecer. Em 25 de dezembro de 1823, Frei Caneca publicava o seu primeiro jornal, que ficou conhecido como Tifes Pernambucano, com o intuito de criticar as atitudes do imperador que se dizia a respeito da dissolução da Assembleia Constituinte e da outorga da Constituição. O nome do jornal fazia a relação com a figura mitológica Tifes, que na mitologia grega, Tifes era o piloto do navio Argos, e assim Frei Caneca sugeriu ser o piloto da diligência, que era a reivindicação da liberdade constitucional para Pernambuco. Vamos lá. A gente destaca 2, né? O Cipriano Barata e a gente tem o Frei Caneca. Porém, desses 2, a gente dá mais destaque a Frei Caneca, né? Joaquim do Amor Divino, né? E Caneca não. É tanta coisa. A gente que é professor, a gente lida com tantos assuntos que a gente acaba às vezes esquecendo das personagens. Mas Frei Caneca é um cara que, veja, para você ser respeitado, você precisa ter uma moral política, uma moral espiritual, uma moral, enfim, social muito grande. E era justamente o que Frei Caneca ele tinha. Ele justamente foi quem começou todo esse processo da Revolução, da Confederação do Equador, certo? E aí, é justamente nesse processo em que ele se dá, que ele começa a ter a sua... Para além disso, ele também era professor de filosofia, de retórica, de gramática, de geometria. E o cara, ele tinha um conhecimento vasto, ele tinha um conhecimento que até então ele passava a ter um respeito enorme pela sociedade. E ele sabia o que ele estava fazendo. Frei Caneca, ele sabia o que ele estava fazendo. Até que a gente começa essa revolução, ela se encaminhar para a sua decadência, né? Porque a gente sabe que a gente está falando aqui de coroa portuguesa, né? A gente está falando, até então, do Império de Dom Pedro I, o que até então, automaticamente, a gente passa a ter um domínio português, que queira ou não é português, porque Dom Pedro era português, então acabou. E veja, acontece uma situação muito engraçada, que até então no primeiro reinado a gente passa a ter Frei Caneca com um dos pertencentes da loja maçônica, certo? Onde ele automaticamente ele tem a sua influência, ele tem todo o seu processo dentro da Revolução, dentro da Confederação do Equador, certo? E que depois a própria coroa portuguesa, ali em si, ela não gostava do Areópago, né? Não gostava da loja maçônica. E lá na frente, a gente vai ter Dom Pedro II, que é filho de quem?
Dom Pedro I. E que vai ser ele, o Dom Pedro II, ele vai ser maçom. E aí agora é uma briga entre o Estado, que o Estado tem a maçonaria junto agora, puxou para cá, né? O que até então, na Confederação do Equador, ela estava como contra, né? Estava ali brigando, o Estado e a loja maçônica estavam brigando ali, entrando em conflito. Agora, no segundo reinado, a gente vai ter Dom Pedro, que é maçom, e lutando contra a igreja, com a igreja católica. O Frei Caneca, ele se destacou tanto dentro da loja maçônica e tendo esses ideais revolucionários, que quando entrou na decadência da Revolução, da Confederação do Equador, aconteceu que ele foi ser executado. Ele estava ali, mas ninguém queria matar ele. Ninguém queria chutar o banquinho para ele ser enforcado. Porque todo mundo tinha um respeito muito grande. E aí é onde eu entro justamente naquela ideia, naquela minha primeira fala. Você tem uma moral social, política, econômica, espiritual naquele movimento. Ele tem essa coisa tipo, dá a cara para bater. Esse é o Forte de 5 Pontas, aqui no centro da cidade do Recife, que serviu de sede para o governo imperial e de onde partiram ordens para prisão, perseguição e execução de vários líderes da Confederação do Equador. Em função do eminente ataque português ao Rio de Janeiro, João Taylor teve que deixar o cerco de Recife em 1 de julho de 1824 e se dirigir para fazer a guarda da capital. Aproveitando-se disso, Manuel de Carvalho então proclama em 2 de julho de 1824 a independência da província de Pernambuco, enviando a proposta de adesão ao movimento para as províncias vizinhas. Das províncias que ele enviou, apenas Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte aceitaram efetivamente a proposta. Quais fatores econômicos, sociais e políticos o senhor apontaria como causas da Confederação do Equador? Vamos lá. Político por ser revolucionário e querer derrubar a coroa portuguesa. Né? Como eu já havia dito, a coroa portuguesa em si, ela queria ter o domínio de tudo e de todos. Né? E Pernambuco estava se destacando nesse momento. Isso é um fato. Então, político é questão de poder. Quando a gente fala de política, a gente fala de poder, de escolhas, de ter o domínio de um público, de ter um domínio de pessoas, né? E poder manobrar todas as situações para que conveja, não sei se eu posso dizer isso, não sei se está certa a palavra, mas para que tudo possa convergir para um bem-estar meu, né? Onde o poder, ele é tudo. Então, hoje, e não só hoje, mas como em outras revoluções, como em outros momentos, nessas revoluções, nessas guerras, tudo era questão de poder, e por querer poder, automaticamente era político. Tudo é político. Hoje, por exemplo, a gente pode fazer uma associação em relação ao que está acontecendo atualmente no mundo, né? E ver que tudo ali é uma questão política, entendeu? Estados Unidos interferindo no Brasil, isso, aquilo, querendo influenciar. E a Confederação do Equador, ela vem justamente para ter esse monopólio da coroa real portuguesa, entendeu? Então esse é um fator político. Fator social. A gente vem com o Frei Caneca e com o Cipriano Barata, onde automaticamente eles começam a querer organizar melhorias para o povo. E aí é onde a gente entra com a chamada, que nós temos aqui na nossa cidade, a primeira loja maçônica do Brasil. Né? A loja maçônica, ela vem justamente com esse intuito, com intuitos iluministas que vieram lá da França e que estão aqui agora, que vieram no início do século XIX, né? Final
do século XVIII para o início do século XIX, a gente tem aí justamente para essas influências sociais. Porque o que é a maçonaria? Muita gente precisa entender, hoje, né, como a gente tem aí o acesso à internet, as pessoas precisam entender que a maçonaria, ela não é uma coisa do demônio, uma coisa que, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai não sei o que, não sei o que. Não, não é. A maçonaria, ela tem ideais sociais. A maçonaria, ela ajuda, a maçonaria, ela tem toda uma influência social, ela tem toda uma influência política, ela tem todo um trabalho voltado para a sociedade. E isso não é de agora. Isso é um processo que vem desde o início do século XIX, quando a maçonaria ela se instala aqui. Entendeu? Então, automaticamente a gente começa a perceber que esses processos sociais, eles passam a ter uma influência enorme. A maçonaria, Cipriano Barata, Frei Caneca. E quando a gente fala de aspectos sociais, para querer organizar e deixar uma questão econômica, é aí onde a gente entra na questão econômica, onde muitos ganhavam, poucos ganhavam muito e muitos não ganhavam quase nada. Isso era justamente o que acontecia na França no século XVIII, lá com Luís XIV, Luís XVI, e aí foi onde justamente entrou o processo dos ideais iluministas que fundaram a maçonaria. E dentro disso, a maçonaria, por sua vez, que até então era apenas um grupo de maçons, e o que é maçom? Né? Maçom nada mais é do que pedreiro. Eram os pedreiros que se organizavam ali, né? Faziam reuniões secretas para discutir as cúpulas das igrejas, como eles construíam, como era o detalhe, como era a técnica que eles faziam isso. Só que depois passou a ser voltado para os ideais iluministas. O que é iluminismo? Pensar, abrir a mente para novos pensamentos. E aí onde a gente entra, pensamentos revolucionários. Entendeu? E nesses pensamentos revolucionários, a gente movimenta a economia, a gente movimenta a política e a gente movimenta o social. Querer transformar esses aspectos. Em meio à euforia revolucionária que tomou parte da província, nisso homens empunharam armas ou pernas. Existia na cidade de Goiânia um grupo feminino que se manifestaram a respeito da Confederação. Conhecido como Manifesto das Mulheres de Goiânia, o movimento se tornou um símbolo de participação feminino na luta republicana, onde elas afirmaram: morreremos sendo verdadeiras republicanas. E mais uma vez era a liberdade, unindo-se vozes antes silenciadas. Olha, nunca fica restrito apenas às elites. Se a gente perceber em 17, 24, você tem sempre a participação, né, de outros setores sociais, né? Então a gente tem, inclusive dos dois lados, tanto no lado da repressão como no lado dos revolucionários, né? Então você tem uma participação popular significativa, né? Tem um caso interessante, o Francisco da Costa, que é um africano, que até o professor Marcos fez um estudo de caso brilhante sobre esse Francisco da Costa, que ele é um africano que na Confederação do Equador, ele assenta praça. Então ele vai lutar no Batalhão dos Henriques, e inclusive ele é o mesmo batalhão que o Augustinho Bezerra comanda, tudinho, e é um daqueles últimos bastiões, né, quando a tropa de Lima e Silva entra, né, pelo Recife, né, para sufocar a Confederação do Equador, o Forte Pontas, onde o Francisco da Costa está lá, né, como artilheiro, né, já tem até uma função militar. Esse Forte Pontas, ele como é que eu posso dizer, sofre um bombardeio ali, né, das tropas imperiais, né. Então você tem aí um homem que era escravizado, né, que conseguiu amealhar a sua meia liberdade, né, e é interessante que depois da Confederação, a ex-dona dele, ex-proprietária dele, entra na justiça e consegue revogar a liberdade dele, né. Então aí eu fico me perguntando o que é que um
um escravizado, um homem que está no processo de se libertar, se envolve num evento como esse, né? Então você tem, de fato, uma participação, né? Nas tropas, tudinho, né? E é interessante, Felipe, quando a gente pensa, né, nesses grandes conflitos, onde as elites estão brigando, de fato, né? 17, 24, a Confederação do Equador, você tem sempre a participação de populares, sabe? É que no meio daquelas elites ali ocorre uma barganha política, né? Das chamadas, entre aspas, classes subalternas, né? Tudinho. As pessoas ali estão barganhando espaços, né, de atuação. Então, assim, há um envolvimento popular também na Confederação do Equador. A confederação foi organizada de forma a idealizar uma república federativa entre as províncias do norte, que era como o Nordeste era chamado. Obviamente, Dom Pedro não ia deixar barato e não tardou a reação imperial, mandando-se várias tropas militares, iniciando assim violentos conflitos. Rapidamente, essas tropas, comandadas principalmente pelo Lord inglês Cochrane e o general Lima e Silva, desembarcaram em Alagoas e foram ganhando força, inclusive com indígenas, até chegarem em Recife. Em 11 de setembro, grande parte da província de Pernambuco já havia sido retomada à ordem do Império, e após a fuga em glória de Manuel Carvalho de Paz no dia 12, o general Lima e Silva ganha Recife no dia 13, seguido então pela rendição de Olinda no dia 17. Não resignado, entretanto, Frei Caneca foge para o interior do Ceará para continuar a resistir, o que só acabou adiando a rendição oficial para 29 de novembro. Frei Caneca foi sentenciado à morte por enforcamento, junto a outros rebeldes. Para o cumprimento da pena, buscou-se 3 carrascos, dentre eles até mesmo prisioneiros, mas nenhum se dispôs a realizar a execução. Acredita-se que, tanto pela popularidade do Frei, quanto pela crendice de que matar sacerdotes dá mau azar. No final, Frei Caneca acabou sendo fuzilado em 13 de janeiro de 1825, nos muros do Forte de 5 Pontas, aos 45 anos. Além de Frei Caneca e Manuel de Carvalho, houve outros personagens determinantes para o movimento, como foi o caso de Agostinho Bezerra Cavalcante, que foi um integrante desde a sua infância ao chamado Batalhão dos Henriques, um batalhão composto por pretos e pardos que haviam participado tanto da Revolução de 1817 quanto das guerras provenientes da independência. O nome do batalhão é uma homenagem a Henrique Dias, o negro de grande importância na expulsão dos holandeses de Pernambuco. No contexto da Confederação, como major do batalhão, Agostinho tomou partido da Revolução, sendo feito parte daquele terço de soldados que, após a tomada de Recife, se dirigiram ao Ceará. Felipe Benício Munduruku foi um componente do Batalhão dos Henriques, que, juntamente com Agostinho e Frei Caneca, concretizaram a liderança militar do movimento. Após o fim da Revolução, Munduruku fugiu para os Estados Unidos. Foi lá onde ele ficou popularmente conhecido por ser a primeira pessoa nos Estados Unidos a desafiar a segregação racial judicialmente. Olha, assim, é interessante isso aí, né? A gente escolher personagens assim, de destaque, né? Então, quase sempre, né? Aquela historiografia antiga vai nas principais cabeças da insurreição, não sei o quê. É importante destacar, claro, né? Então, vou destacar alguns aqui, olha. O Frei Caneca, né? O Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, né? Ele é genial. Ele é um escritor, assim, fora do comum. Quando a gente se debruça na obra dele, vê que ele está, não vou dizer à frente do seu tempo, mas ele é um homem do seu tempo, extremamente inteligente, extremamente sábio nas palavras, tudinho, sabe? Você pega o Tifes Pernambucano, aquele jornal, é brilhante. Não só ele, um outro contemporâneo dele também, o Cipriano Barata também, são chamados escritores públicos, né? Brilhantes, sabe? Então, eu acho que esses 2 personagens são muito importantes, né? Nessa questão de como é que eu posso dizer, um processo mesmo de confirmação, né? De uma intelectualidade, tudo. Aí a gente tem outros personagens também, olha, o Agostinho Bezerra Cavalcante e Souza, que é um homem negro, né? Que serve no batalhão dos Henriques, e esse cara é uma das últimas pessoas a se render, né? Ele é condenado à morte, né? No mesmo julgamento que condenou Frei Caneca também,
Mas ele é um militar brilhante, um homem negro, assim, que tem uma atuação militar fantástica, né? Se você vai acompanhar, é o tipo de personagem que ainda não tem uma biografia dele, assim, mais ampla. O outro personagem que eu destaco aqui também é o Emiliano Filipe Benício Munduruku, né? O Munduruku. Ele é, assim, o Munduruku, ele é um personagem bem interessante, porque ele aparece na Confederação do Equador, ele assina documentos da Confederação do Equador, né? Ele tem uma atuação, ele é o capitão que comanda a tropa dos pardos, dos homens pardos. E assim ele consegue, ele é um daqueles poucos, né, como Agostinho e Frecaneca, que não se rende, né, quando Lima e Silva entra com as tropas do Recife, ele sai marchando com Frecaneca e outros rebeldes até o Ceará. E o Munduruku, ele consegue fugir. As tropas no Ceará, né, no retorno, eles são, esse batalhão é preso, né, e ele consegue fugir. E ele foge, ele vai para os Estados Unidos, ele vai para o Haiti. Ele tem ele é fantástico, é um personagem, assim, já tem alguns estudos sobre ele. Para você ter ideia, ele é o primeiro personagem que, na década de 1830, nos Estados Unidos, colocou a primeira ação, né, contra a segregação racial nos Estados Unidos. Ele estava numa barca com a esposa e começou a chover, ele tenta abrigar a esposa dele no canto, né, e o capitão da embarcação diz que a esposa dele não pode estar ali não, porque ela é uma negra. E ele diz assim, beleza, nos veremos no tribunal. E ele bota a ação e ele ganha a ação. Então, nos Estados Unidos, o Munduruku, ele é muito, como é que eu posso dizer, ele é muito destacado, né, assim, ele é um personagem que é muito, há uma, como é que eu posso dizer assim, há uma certa admiração, né, pela atuação dele. É um personagem fantástico, volta ao Recife, né, na década de 30, né, tenta a regência... precedentes, né, professor? Demais, ele é um personagem fantástico, fantástico mesmo. O quarto personagem que eu destaco aqui é o africano, né, Francisco Antônio da Costa, né, esse que lutou, é um personagem bem popular, interessante que ele é africano, foi escravizado, né, durante o processo ele perde a alforria dele, né, e tem entre outros personagens, o próprio Manuel de Carvalho Paz de Andrade, eu acho também, que é como é que eu posso dizer, que é um dos principais envolvidos ali, né? Ele estava na chefia, né, do governo de Pernambuco, né? É ele que declara-se abertamente, né, contra, né, a imposição de Pedro, né? É um personagem fantástico, tem vários personagens, inclusive o próprio Francisco Paz Barreto, né, o Morgado do Cabo, né, que é o homem da reação, né, é outro personagem que merece um estudo realmente, é uma atenção maior da historiografia. Nós vamos agora falar com a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, que foi quem presidiu a comissão que administrou todos os recursos para a comemoração do bicentenário da Confederação do Equador. Vice-governadora, qual é a importância para a senhora, enquanto gestora do estado de Pernambuco, de revisitar esse fato histórico tão marcante da nossa história? Tem a oportunidade, né, de contribuir para que a gente, pegando o gancho dos 200 anos da Confederação do Equador, a gente reposicione esse fato histórico tão relevante para o Brasil. Que se defendia aqui, através de Frei Caneca, era um projeto de nação, de uma nação livre, de uma nação republicana, de uma nação que respeitava os direitos civis, os direitos individuais e que buscava equidade e igualdade. E aí, nessa oportunidade, como vice-governadora, poder coordenar, de acordo com a determinação da governadora Raquel Lira, essa comissão, que não foi uma comissão apenas de comemoração, mas uma comemoração de reflexão e muito trabalho buscando deixar legados. Por isso que a gente envolveu as universidades, a gente envolveu a FACEP, lançou esses editais para fazer com que vocês pudessem pensar em outros aspectos da Confederação do Equador, da nossa história e entender a nossa formação enquanto povo. Então eu fico muito satisfeita, é uma honra, é uma responsabilidade imensa fazer jus a essa pernambucanidade toda. Apesar da derrota, a Confederação do Equador não foi em vão.
Em cada página censurada, em cada sangue derramado, plantava-se a semente de uma liberdade futura. Se não houve vitória política, houve um legado. Um grito que, embora abafado, ecoaria pelos séculos. A Confederação foi silenciada, mas não foi esquecida.